Bom dia, minha gente. A gente vai dar início a esse segundo encontro da série Epifania e eu queria relembrar o conceito disso, o conceito desse período de Epifania. E aí, quando a gente fala de Epifania, a gente está falando justamente de uma palavra que vem do grego Phainain, que significa fazer aparecer ou trazer à luz, ou seja, é a manifestação ou aparição, associando esse período do calendário litúrgico à revelação de Cristo ao mundo em conexão com a visita dos Reis Magos. E aí, quando a gente vai falar desse período, a gente vai falar de outras duas manifestações. Além da visita dos Reis Magos, outras duas manifestações são símbolo do período da Epifania, que é o batismo de Jesus, que é uma expressão da Trindade, né? Que a gente vê que a Trindade ali surge no mesmo momento, as três pessoas da Trindade, né? Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E as bodas de Caná, que é a transformação da água em vinho, que é o início do ministério de Jesus de Nazaré. É um período em que, ao relembrarmos dessas manifestações, a gente pode meditar na manifestação de Jesus de Nazaré na nossa vida e através da nossa vida. Resumindo, o período da Epifania é a estrela que aponta para o futuro rei, a voz que aponta para Jesus como filho amado e a água transformada em vinho que aponta para o seu poder miraculoso. E justamente ao meditar sobre como Deus tem se manifestado sobre a nossa vida e através dela também, eu me deparei ultimamente, assim, nessas últimas semanas, com um texto de um teólogo católico, e que eu mencionei no primeiro encontro, o Cassiano Florestan, em seu livro, ele é espanhol, em seu livro que tem o título Teologia Prática, Teologia e Praxis da Ação Pastoral, ele defende que para ele existe uma diferença entre prática e praxis. E aí eu vou rememorizar novamente. Que prática estaria ligada ao saber, ao aceitar, ao se conformar, ao reproduzir repetidamente algo, inalterando ou alterando o mínimo possível das coisas. Para Cassiano Florestan, a praxis ela se diferencia da prática, porque enquanto a prática ela tem essa ligação com o saber e com o aceitar, a praxis ela implica mudança social, compromisso militante, transformação do ser de estruturas, atitude crítica. A ação humana, para ser considerada praxis, segundo Cassiano Florestan, deve possuir 4 características. Ela deve ser criadora, ela deve ser reflexiva, ela deve ser libertadora, ela deve ser radical. Para resumir, para exemplificar e ficar melhor ainda a gente compreender isso aqui. Para Cassiano Florestan, prática é escovar os dentes. Praxis é fazer o que Rosa Parks fez, inconformada com a injustiça social dos Estados Unidos, a não ceder o lugar para um branco no ônibus, para ela ter que se levantar. E que iniciou por meio desse gesto uma grande luta contra a injustiça que culmina e que impacta até hoje os nossos dias. Sendo assim, a gente entende que o Evangelho não é um conjunto de verdades a serem cridas apenas, mas sim o anúncio de uma nova realidade. Entendendo também que no período da Epifania, a gente lembra que Jesus de Nazaré nos conduz a uma vida de prática e de praxis, gostaria de também abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 11 até o 16. E ele vai dizer o seguinte: uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém lhe estamos dando a oportunidade de exultarem em nós para que tenham o que responder aos que vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele
que por eles morreu e ressuscitou, de modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por essa palavra, obrigado, Senhor, porque ela nos ajuda a compreendermos a sua vontade. Só sai da minha boca o que o Senhor quer que saia, Pai. É isso que te pedimos. Trabalhe os nossos corações e mentes para seguir a tua vontade, para entender o que o Senhor quer. Amém. Gente, essa carta de Coríntios, que é a segunda carta de Coríntios, ela foi feita pelo apóstolo Paulo, endereçada ao povo da terra de Corinto. Corinto, na antiga Grécia, Corinto pertencia ao Império Romano e é uma das maiores cidades do Império Romano. Essa igreja da cidade de Corinto recebe essa carta e o conteúdo dela é muito importante para a nossa igreja até nos dias de hoje. Esta, que era uma das grandes cidades do Império Romano, naquele tempo, possuía uma grande comunidade cristã e que, com as igrejas situadas em grandes regiões urbanas daquele período, como é o caso também da nossa, são mais suscetíveis a influências externas, como também a influenciar outras pessoas e outras cidades ao redor. Bem, o período em questão era o início do cristianismo aqui. E com a plantação de igrejas situadas em grandes cidades do Império, como Roma, Éfeso, Galácia e Corinto, também surgiam vários movimentos com o surgimento de várias doutrinas de falsos profetas que anunciavam as mensagens contrárias à verdade do Evangelho, né? Tudo bem que hoje não é a nossa ênfase falar sobre essas falsas verdades, essas falsas doutrinas. Não é o foco do nosso papo, mas é interessante observar que, assim como os nossos dias, esses falsos ensinamentos, eles partiam muitas vezes de pessoas notadas de boa eloquência, de um bom discurso, de uma boa oratória, o que facilitava muito o convencimento das pessoas a esses falsos ensinamentos. E além desses falsos ensinamentos, essa mesma igreja também estava sofrendo com um grande problema, que era a desunião. Membros dessa mesma comunidade estavam em discordância uns com os outros, por diversas razões, e isso estava influenciando a vida e a condução dessa igreja. E as várias correntes de ensinamento podem ter sido, sim, invertidas para essas desavenças também. Eu penso que, olhando para os nossos dias, por exemplo, quando eu olho a igreja de Corinto e vejo os nossos dias, eu começo a ver que a nossa realidade é bem diferente. A gente não briga mais, a gente não discute mais nas redes sociais, a gente não é mais intolerante com quem pensa diferente, a gente não briga por política, a gente não briga para saber se é mais bíblico, se é arminiano, pentecostal ou calvinista, a gente não briga mais para defender se o supra-sumo da igreja hoje é ter parede preta, ou ser teologia da missão integral, ou ser em células, ou ser ortodoxa, ou ser litúrgica, ou então a igreja deve ser em uma praça, em uma casa, etc. A gente não briga mais por isso. Vocês concordam comigo? A gente não briga mais por isso? Imagina, né? Não, né? Um pouquinho, né? E quando ao relembrar que, há pouco mais de um ano, o Brasil sofria uma das maiores ações antidemocráticas da sua história recente, com a invasão dos prédios dos 6 poderes, e revendo os atos de vandalismo, onde pessoas estavam depredando tudo que viam pela frente. E muitas delas também foram as mesmas pessoas que, na mesma ação, oravam e cantavam músicas cristãs dentro do plenário da Câmara, recém-invadida, acreditando ser aquilo ali uma voz profética para o nosso país. Eu queria fazer uma pergunta: seria isso um anúncio do reino de Deus? Será que invadir os prédios dos 6 poderes, Jesus faria isso também? Entendendo que ser cristão, ao pé da letra, é ser pequeno Cristo. Seria isso um ato de reconciliação da igreja? Por meio de Jesus de Nazaré, cantar na cadeira do presidente da Câmara, no espaço recém-invadido? Eu não quero fazer aqui defesa de nenhum político e de nenhuma linha ideológica política.
pois eu acredito que todos são livres para escolher o candidato que quiser, a linha ideológica que quiser, mas que todos os discípulos e discípulas de Jesus devem ter algo em mente. Nenhuma ideologia ou candidato político deve ser considerado divino, pois assim como eu e você foram feitos por homens e são influenciados pelo pecado em alguma maneira. O que tem me preocupado mais é que, em nome de Jesus, pessoas, igrejas foram divididas pelas eleições. Em nome de Jesus, amizades foram desfeitas. Em nome de Jesus, relações parentais foram abaladas. Tudo isso porque alguém pensou que as coisas poderiam ser diferentes do que outra pessoa pensa. E aí eu queria saber assim, isso também é um ato de reconciliação da Igreja de Jesus? Muitas vezes temos nos deixado influenciar por homens e mulheres com excelente oratória e em grandes auditórios, que têm atraído muita gente com discursos vazios de Jesus e cheios de religiosidade e ódio. Ou então, muitas vezes, temos nos deixado influenciar por homens e mulheres com excelente oratória em grandes auditórios, que têm atraído muita gente com um discurso de evangelho permissivo, que não desafia o discípulo e a discípula a mudança de vida, e venha como estás e permaneça como está. Agora, pegando esses dois grupos, que têm ouvido esses dois tipos de vozes tão distintas, a gente começa a observar que existe algo em comum. Seja qual for a via de pensamento, o homem tem sido o principal personagem de suas vidas. Mas quando lemos o restante desse mesmo capítulo, a gente começa a perceber claramente de que a mensagem, de que a manifestação, de que a reconciliação que o apóstolo Paulo estava falando era diferente. A reconciliação que o apóstolo Paulo estava falando não seria por meio dele, da sua oratória e das suas habilidades, mas sim por meio do detentor disso, do real detentor disso, que era Jesus de Nazaré. Porque quando a gente olha o mesmo texto de 2 Coríntios, capítulo 5, só que lá no versículo 17, a gente vai ver o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo mesmo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Não é sobre estar numa religião seguindo seus ritos à risca. Não é uma reforma moral que nos é imposta por alguém em uma posição hierárquica maior que a nossa, mas sim a nova criação, um movimento vindo de Deus por meio de Cristo sobre nós e através de nós. É um movimento que gera graça, é um movimento gracioso, é graça que a gente recebe sem merecer, é graça reconciliatória que retoma em primeiro lugar o nosso relacionamento com Deus e que nos move a olharmos de uma nova maneira a nós mesmos e ao próximo. É um movimento de reconciliação que faz com que a nossa vida seja ressignificada. Eu quero convidar vocês para que a gente possa olhar versículo a versículo dessa segunda parte que eu li. Quando a gente olha de versículo a versículo, a gente observa, por exemplo, que no versículo 17, quando diz que as coisas antigas já passaram, Deus não as conserta. Deus não perde tempo consertando as coisas antigas. Melhor, Ele se agrada em fazer coisas novas sobre a nossa vida. Em fazer em que cada discípulo e discípula, de cada discípulo e de cada discípulo, uma nova criação. Quando a gente olha para o versículo 18 e 19, por exemplo, a gente observa que Deus reconciliou os seus discípulos e discípulas consigo mesmo através de Cristo. Ele deu o ministério de reconciliar outros com Ele. Por isso que o tempo todo a gente fala por meio de nós e através de nós.
atuando como agentes de reconciliação, promovendo a paz e a compreensão em nossos relacionamentos, não para ficar impondo a moral evangélica, mas sim para anunciar o reino de Deus. Os discípulos e discípulas de Jesus de Nazaré, me desculpe a expressão, não pode ficar perdendo tempo com bobagem, com coisas periféricas, destruindo amizades e relações parentais, relações com a comunidade de fé por causa de opção política. Por exemplo, o versículo 20 a 21 vai já apontar outra coisa, que é anunciar com embaixadores de Cristo, eu e cada um aqui, todos nós como representantes de Cristo, lembrando que a palavra cristã vem de pequenos cristos. As pessoas em Antioquia se pareciam tanto, tinham tanto zelo na sua vida diária e ordinária, que as pessoas que os viam diziam assim, lá vão ali os pequenos cristos, porque eles se pareciam tanto com a pessoa de Jesus de Nazaré nas suas ações. Chamados a implorar em nome de Cristo para que as pessoas se reconciliem com Deus, destacando a justiça de Cristo, representando Cristo em nossas palavras, em nossas ações, convidando outros a se relacionarem e a se reconciliarem com Deus. Esse é o anúncio, esse é o dever, essa é a manifestação de reconciliação de Deus por meio de Cristo sobre nós e através de nós. O tempo todo, Jesus de Nazaré está manifestando o seu reino sobre a nossa vida nas mais variadas formas. Domingo passado a gente viu sobre provisão, nós recebendo a provisão de Deus e sendo agentes de provisão na vida dos outros. E agora o Senhor Jesus nos convida para nos reconciliarmos ou nos relembrar dessa reconciliação com Deus na nossa vida por meio da cruz no Calvário. Jesus diz assim, olha, vocês não mereciam receber essa graça. E além de você, eu vou dar. E além de não receber essa graça, eu ainda vou convidar vocês para fazerem parte dessa missão do meu Pai, sendo agentes de reconciliação. A igreja deve ser um espaço de agência de reconciliação. Um espaço que promova a reconciliação. E quando a gente fala de reconciliação do homem com Deus, é impossível também não pensarmos em reconciliação do homem para com o homem. Muitas pessoas precisam reconciliar-se consigo mesmas. E isso só pode ser feito mediante a pessoa de Jesus de Nazaré. Assim, pela graça, Deus anulou o pecado que nos separava dele e nos reconciliou primeiramente com o nosso Pai Criador. O primeiro ato de reconciliação na vida do ser humano é o ato de reconciliação do homem, de Deus para com o homem por meio de Jesus de Nazaré. Se não vivermos mais para nós mesmos e vivermos para Cristo, devemos ser, sim, agentes de reconciliação no mundo. Note que Paulo, e você já parou para observar que Paulo nesse texto ele não diz para a gente atacar os falsos profetas, os seus falsos ensinamentos, e sim para não segui-los. E assim deve ser os nossos dias. Paulo não diz assim, ataquem as vozes que não são as vozes de Deus. Paulo diz, não sigam. O Evangelho vai dizer, não sigam, ele não vai dizer ataque. O movimento do Evangelho de Jesus de Nazaré nunca é de ofensivo, nunca é de ataque. E sim, para não seguir, não sigam. Sigam o que realmente importa. Que realmente deve ser seguido, que é o próprio Jesus. Paulo em um momento diz assim, estabeleçam uma moral judaico-cristã sobre Roma. Roma será ganha e será do Senhor Jesus. E no momento Paulo está falando isso. Já parou para notar? E às vezes a gente fica num discurso triunfalista de um movimento mais parecido com um movimento político e institucional do que com um movimento do reino. Porque o movimento do reino ele não se assemelha em nada com o movimento político e de reino da nossa era, do nosso tempo, da nossa sociedade. Anunciar o reino de Jesus não é colocar um evangelho no poder. Anunciar o reino de Jesus é no dia a dia. Cada discípulo e discípula desse mesmo Cristo conduzir pessoas a Deus por meio de Cristo.
através de suas vidas. O apóstolo Paulo, usado por Deus, dá uma quebrada em toda a lógica constitucional, governamental daquela época e convida a gente para, no nosso tempo, também quebrar essa lógica. Mudar a nossa lógica de cabeça. Tirar essa ideia de um Deus triunfalista. Muitas vezes, as ações reconciliatórias da vida do discípulo de Jesus saíram da lógica humana, pois muitas vezes a gente vai ter que dar outra face para ser batida. E isso é visto como loucura na nossa sociedade. Os discípulos de Jesus de Nazaré, além de serem reconciliados com ele, devem ser pessoas que conduzam outras pessoas à reconciliação em Cristo Jesus, não por ódio, não por medo do inferno, pois sim faríamos as coisas buscando por aprovação e não pela sinceridade de uma vida transformada em Cristo Jesus. É viver no dia a dia com integridade, é viver no dia a dia com sinceridade, motivados pelo respeito e pela glória a Deus. Compartilhando o Evangelho com convicção, permitindo que o amor de Cristo influencie as nossas mentes, os nossos corações e o nosso proceder em toda a nossa rotina, em todas as nossas decisões, vivendo para Ele e não para nós mesmos. Quando o apóstolo Paulo diz de morrer, é isso mesmo, a gente precisa... Quando a gente fala de morte, muitas vezes na Bíblia, vai ser morte, é separação, é separado da nossa vontade. Nós precisamos em separar da nossa vontade. Vê que louco. A gente precisa nos separar da nossa vontade, nos separar do nosso eu, para nos aproximar de Jesus de Nazaré. Isso é uma coisa totalmente fora da lógica humana. Como é que eu e de eu vou me separar de eu mesmo para me aproximar de Jesus de Nazaré? E isso, visto para a nossa sociedade, isso é uma loucura. Mas é possível, e só é possível porque o Espírito Santo tem cuidado da gente. Pelas nossas forças, isso não é possível. O Senhor nos constrange a sermos agentes de reconciliação. Quem sabe hoje, Deus já está constrangendo cada um de vocês a isso. Respondendo às perguntas do nosso tempo, por meio do Evangelho de Jesus. Compreender que em Cristo somos uma nova criação. Vemos o mundo e as pessoas ao nosso redor sob uma nova luz, sob uma nova óptica. E nessa nova identidade, somos chamados de embaixadores da reconciliação, representando o amor, a graça e o reino de Deus aqui na terra. E com reflexões para a vida, eu queria deixar apenas uma pergunta. Você, nós temos entendido o chamado de Jesus para ser um agente de reconciliação na vida de outra pessoa? Se sim, como tenho feito? Se não, que ainda falta. Na verdade, são 3 perguntas. Queria convidar todos para que a gente possa orar diante disso, sobre isso. Para que esse mesmo movimento, esse mesmo ministério de reconciliação que o Senhor nos chama, que o Senhor nos chamou um dia, Ele também nos convida para que a gente seja esse agente de reconciliação na vida das pessoas. Façam um exercício rápido e pensem que para vocês estarem onde vocês estão hoje, foi necessário Deus levantar outro agente, ou outra agente de reconciliação que trouxesse você aqui para o dia de hoje. É só você olhar para a sua história. A sua história de vida aponta justamente ao que Deus te convida hoje. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é misericordioso conosco, Pai. Obrigado, Pai, pela Tua graça. A gente não merece estar aqui, mas muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é amoroso conosco. Obrigado, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estar na sua missão, fazer parte dessa missão, mesmo diante de tantos erros que a gente comete todos os dias, Pai. Mas o Senhor é misericordioso e tem, através de nós, dado a oportunidade para caminhar com pessoas e conduzir pessoas para esse movimento de reconciliação. Que essa comunidade seja uma comunidade que aplaude isso o tempo todo, Pai.
aponta esse movimento de reconciliação em Ti o tempo todo. Somos gratos, sempre gratos por Ti. É isso que te pedimos, te agradecendo, em Teu nome, Pai. Pai de amor e reconciliador da nossa relação com o nosso Deus Criador. Amém.